Ser pai, biblicamente falando, é uma das coisas mais lindas e gratificantes deste mundo. Apesar dos desafios e do alto nível de responsabilidade, é um privilégio incrível moldar vidas e corações. Pais que andam com Deus criam filhos que conhecem o caminho da verdade e da vida. A influência espiritual de um pai é poderosa e duradoura. O maior legado que você pode deixar aos seus filhos é a sua vida em comunhão com Deus. A fé vívida diante deles é o que verdadeiramente muda futuros e inspira gerações. Hoje, com muita alegria, celebramos a sua vida e agradecemos por tudo o que você faz. Feliz, feliz, feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os papais. Então, minha palavra de hoje é Feliz Dia dos Pais. E eu quero trazer uma palavra, uma reflexão para a gente aqui hoje, inclusive baseado nessa temática. E aí vamos alinhar umas expectativas. Quais? Primeiro, eu sei que nem todo mundo tem uma boa relação com o pai, ou teve. Eu entendo isso. Talvez alguém está aqui e não foi criado pelo pai biológico. Eu entendo isso. E talvez você, mãe, cria seus filhos, suas filhas, sozinhos, sozinha. Entendo isso também. E talvez você é um filho que está aqui, seu pai talvez não é convertido, ou é, e talvez você tenha um pai presente, mas que não tem essa diferença toda na sua vida. Eu entendo todas essas nuances. Mas hoje eu quero pegar um pai que é um exemplo para o filho. Esse pai aprende com o pai dele, e agora ele está transmitindo para o filho. Sabe aquela ideia de que uma geração conta a outra geração os feitos de Deus? E eu acho isso incrível. Então, vamos pegar uma régua um pouco mais elevada e tentar aproximar a nossa vida dentro desse padrão de Deus. Então, a despeito do tipo de experiência que você tem, olha para a palavra de Deus e pensa assim, como é que a palavra de Deus pode me desafiar a uma relação de influência em um nível mais elevado? E eu entendo, tem pais que querem influenciar os seus filhos, se converteram, mas hoje já não mora mais com os filhos, às vezes os filhos jovens, às vezes é uma relação de um segundo casamento, e aí esses filhos moram com a primeira esposa, e como é que faz? Eu entendo todas essas nuances, mas eu acho que mesmo com os desafios que a gente tem, a gente pode dar uma melhorada e, apesar de influenciar de uma maneira mais positiva a vida das nossas famílias. E se você é uma mulher que cuida dos seus filhos sozinho, eu tenho um desafio para você, porque mulheres exponenciais também criam homens incríveis. E mesmo com essa lacuna, com essa brecha, vamos usar essa expressão, essa ausência dessa referência masculina ou paterna, ainda assim, uma mulher de Deus pode marcar de uma maneira muito incrível a vida dos seus filhos, da sua filha, e ser essa bênção de Deus. Então, se você é uma dessas mães, inclusive, feliz Dia dos Pais para você também. E que Deus te abençoe, tá bom? Então vamos lá, o texto que eu escolhi é esse. Provérbios capítulo 4, o pastor falou do Provérbios capítulo 3, eu vou falar então do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. E aí vamos aproveitar esse número aqui e ler juntos, pode ser? Eu falo assim, 1, 2, 3, e aí a gente lê o versículo 1. 1, 2, 3, a gente lê o versículo 2. 1, 2, 3, versículo 3, 1, 2, 3, versículo 4. Combinado? Então vamos juntos nessa noite? 1, 2, 3. Ouve, filhos, a instrução do pai e estais atento para conhecerdes a prudência. Aqui já começa. Uma relação de conquista, direito de... Eu não gosto, essa palavra de direito de ouvir é meio... Mas assim, a ideia de que você é um pai que ganhou o coração do filho. Tá? Então, especificamente, pensando na figura paterna, no Dia dos Pais hoje, eu acho que mais do que nunca nós estamos precisando, nas nossas igrejas, inclusive, desse tipo de pai que chama para si um certo nível de responsabilidade. Eu já sei, você trabalha muito, você já pensa muito na provisão da sua casa, eu sei que já tem um peso enorme sobre você em relação a isso. Eu sei que muitos de nós fomos criados nessa cultura aqui, que nós temos que trabalhar para dar o melhor para os nossos filhos. Eu admiro isso também, mas eu quero chamar você para um nível assim, o que Deus pode fazer no meio dessa relação pai e filho, quando você está atento à ideia de Deus para isso. E aí, a primeira coisa é, você precisa ter uma relação em que o seu filho minimamente ouve você. Minimamente. Eu contei de manhã, vou em momentos diferentes aqui, mas eu vou tentar ser fiel ao que eu preguei. Em que sentido? Uma coisa que eu me ficava muito indignado é assim, geralmente nós pais, inclusive, gostamos dessa ideia. Os filhos chamam a mãe para tudo, não é? Eu falo, não é possível, cara. Não é possível que eu não presto nem para um menino me chamar na hora que ele vai no banheiro. Então, assim,
presta atenção, não é uma concorrência com a minha esposa. Eu não quero concorrer com a minha esposa dizendo assim, eles gostam mais de mim do que gostam da mãe. Porque a gente também pode cair nessa ideia. A questão aqui é assim, será que esse menino tem confiança no pai a tal ponto de pode chamar a mãe ou pode chamar o pai? E eu acho que esse lance desse menino, dessa menina, seu filho, sua filha, você pai, desenvolver esse nível de confiança tem aqui, aí eu vou usar essa expressão, direito de escuta, mas na verdade é assim, você ganhou o coração. Ted Tripp escreveu um livro que eu li há muitos anos atrás que se chamava assim, Pastoreando o Coração da Criança. E quando ele fala disso você tem que ganhar o coração desse menino. E quanto mais cedo, melhor para nós, mais chance de nós conseguirmos esse espaço no coração do filho. Então, ouve, filhos, a instrução. E aí aqui assim, você ganha o coração para ele te ouvir e você tem que dar alguma coisa para ele. O que é? É instrução. E aí, irmão, vamos ser sinceros, dá trabalho demais. Ser pai, ser mãe aí, em geral, ser pais, dá trabalho demais. Porque se você estiver realmente atento, você vai ver que tudo é oportunidade para ensinar alguma coisa. Tudo. O meu filho mais velho, às vezes, ele acaba servindo de mais exemplo, sofre mais e tal comigo, no sentido que, como ele tá mais velho, ele é o maior, eu vou pegando mais no pé e aí depois vem gradativamente. Mas a minha menina mesmo, outro dia eu virei para ela e falei, o Luiz já está aprendendo isso aqui, você precisa aprender também, você está muito gastona. Aí eu falei assim, com quem que você está aprendendo isso? Eu falei, você precisa aprender a fazer dinheiro. E aí eu falo muito disso, porque a gente vem de uma situação difícil e eu tenho muita dificuldade com desperdício, eu tenho dificuldade com comida jogada fora, eu tenho dificuldade com gastança à toa. Eu tenho, irmãos, paciência, o que eu vou fazer? Eu não gosto, eu tenho pavor de negócio caro demais, tenho pavor de gastança à toa. E aí eu virei para ela e falei, minha filha, todo o dinheiro que seu avô te dá, você gasta todo o dinheiro. Não é assim. Aí ela virou para a mãe e falou assim, mãe, mas como é que o pai está falando que faz dinheiro? Aí teve uma explicação para ela e tal, explicamos isso para ela, não gasta, empresta o dinheiro para o banco, tal e tal. Aí outro dia tá só eu e ela e o Luiz André no carro. E o que ela vira para mim e fala, pai, vou falar uma coisa para o senhor, de verdade. O senhor fica com esse negócio de que o senhor é pobre, mas isso aí não está entrando na minha cabeça não. Porque o senhor um dia anda de Kombi, outro dia o senhor anda de Corsa. Pobre que é pobre não tem carro. Aí ela falou assim, aí eu falei, como assim, menina? Ela falou, você acha que seu pai não é pobre? Você tem certeza? Você acha que o pai quer o quê? Não, pai, fica calmo. O senhor é pobre na vida, mas o senhor tem dinheiro no cartão. Vocês acreditam no negócio desse? Aquela menina de 7 anos fala um negócio desse para mim. Então, assim, o que eu estou dizendo? A gente vai ter que instruir para levá-los a um nível de... Aqui a ideia do texto, conhecerdes a prudência. É óbvio que Salomão está falando dos vários conselhos e baseado na experiência que ele também teve com o pai. E do conhecimento da palavra. Mas a ideia da palavra prudência aqui, qual que é? No hebraico, essa palavra é a ideia de você olhar cuidadosamente. É a ideia de você olhar em volta, Vitor, cuidadosamente, para tomar uma decisão. Então vamos imaginar assim, o Mário está dirigindo o carro dele nessa direção aqui, e o Vitor está aqui e vai atravessar a rua. E o Vitor vem, para e olha, só que o Mário já sabe que o carro é sentido único. O Vitor olha para um lado, olha para o outro. Aí vem a Laís e bate no ombro do Vitor e fala assim, por que você está olhando para os dois lados da rua? Se os carros vêm num sentido único. Qual a resposta do Vitor? Eu estou olhando para os dois lados, porque vai que vem um doido na contramão e eu não vejo. Então a ideia da prudência no hebraico, a palavra é olhar ao redor cuidadosamente. Então, um pai vai ganhar o coração desse filho para instruir esse filho para gerar um resultado. Então tem um processo de ensino, um processo de aprendizado que vai gerar um resultado. Qual é o resultado? Você, na sua relação de paternidade, ganha o coração para influência, instrui com conteúdos que são bons, e isso gera um resultado que é a vida de sabedoria, que é a prudência. 1, 2, 3, versículo 2. Vamos juntos? Pois dou-vos boa doutrina. Não deixe da minha lei. Beleza, o que eu destaco aqui? A doutrina. E a ideia dessa doutrina que Salomão está falando, é óbvio que nós, hoje, quando a gente olha para a Bíblia inteira, a gente está preocupado com todos os conjuntos bíblicos, teológicos, doutrinários. Só que ele está falando aqui eu vou dar para esse filho aquilo que é necessário para ele ter uma vida boa no sentido de alguém digno, honesto.
Eu vou ensinar esse menino sobre tudo que ele precisa. Vou ensinar ele sobre como ele ser um bom marido, ser uma boa esposa. Eu vou ensinar tudo que for possível, essa ideia da boa doutrina, a partir da palavra de Deus. E aí ele faz um apelo. Não deixes minha lei. Ótimo. E aí o 3, 1, 2, 3. Porque eu era filho, na companhia de meu pai. Eu acho isso aqui incrível. Porque aí talvez você está aqui e fala assim, pô, mas eu não estou com meu filho. Hoje eu estou aqui em São Paulo, recomeçando minha vida. E infelizmente meu casamento não deu certo. Eu tenho 2 filhos, eles estão lá do outro lado do país. Nem sempre um pai que está presente fisicamente está exercendo essa influência de companhia. É óbvio, biblicamente falando, qual é o mundo melhor, o mundo ideal? O mundo ideal é que você esteja ali todo momento, tentando ajudar a corrigir seu filho. Lembra? Eu viro para os meus e falo assim, eu quero que os meus filhos me chamem tanto quanto chamam a mãe. Você vai nessa relação de influência. Aí o meu menino mais novo mesmo, hoje de manhã ele entrou no banheiro e aí ele começa a gritar. O que ele está gritando? Pai, pai, pai! Ele vai no banheiro, faz o número 2. Nessa hora eu falo, por que você não chama sua mãe? Ele me chama. E aí sobra para mim os efeitos colaterais. Quais? Nós vamos numa festa, começa a comer. A mãe não come a sobra. Aí o meu mais novo, quando ele começa a me rodear, ele já não quer mais comer tal coisa, o que ele faz? Ele pega no prato, papai, abre a boca e tum, dentro da minha boca. Você está entendendo? Ele já amassou, ele já babou tudo. Ele abre o biscoito recheado, ele cata o recheio, come o recheio e taca o biscoito dentro da minha boca. E eu, que sou um pai abestado, deixo, entendeu? Deixo. Mas a ideia aqui é, nem sempre, é lógico que o ideal é que você vai aproveitar todos os momentos que forem possíveis. Quanto mais presente você está, mais oportunidade você tem de ouvir, de instruir, para tentar gerar algum nível de prudência. Claro, baseado numa boa doutrina. Então eu viro para minha menina lá e falo, minha filha, você não pode gastar desse jeito não. Se você viver desse jeito, tu não vai ter futuro. Tu não vai para frente. Eu falo para ela. O pequenininho que estava aqui, ainda estamos tentando buscar formas de ensinar essa coisa para ele. Mas você vê, a menina já tem toda... Nós estamos tentando descobrir quem que ela puxou, qual das vozes. Porque a Daça não exige nada. Ela é super exigente, super cheia de coisa e tal, e tal, e tal, e tal. Estamos tentando ajudar. O outro já entendeu. O outro comprou, eu comprei, desde que a gente chegou aqui, Franco, Luiz André tem mania de jogar a bola. Aqui embaixo tem um estacionamento, atrás das suas costas aqui tem um terreno da igreja que tem estacionamento. Eu já comprei 3 bolas para ele. A última bola foi domingo retrasado, antes da viagem. A bola estourou no mesmo dia. Ele ganhou 100zão do voo e nós fomos num shopping aí, que alguém daqui da igreja falou que tinha uma outlet e tal, e ele comprou uma bola da Champions por R$50 com desconto daquela de outlet. Tem 15 dias que ele comprou a bola. Cadê que ele não trouxe a bola? Porque agora a bola custou com o dinheiro dele. Tá entendendo? Então a gente tenta e nem sempre vai dar certo, mas a ideia é assim, ganha o coração, gera instrução, um processo educacional para que isso gere algum nível de resultado. E para gerar os melhores resultados tem que ser uma doutrina boa, tem que ser uma coisa boa. Porque também tá cheio de pai ensinando que não presta para os filhos. Ou deixa o filho jogar de qualquer jeito. Não tem jeito. Aí é Provérbios também. O filho, como é que fala? O filho entregue a si mesmo vai envergonhar a mãe. E eu faço um adendo, entre aspas. Vai envergonhar o pai também, vai envergonhar a igreja, vai envergonhar a sociedade, vai envergonhar a escola, o professor, a professora, o tio, a tia, o avô e o avó. Então tem que ter boa doutrina. E aqui, eu era filho. E aqui é muito legal porque é como se a ideia exegética do texto, ele está trocando a linguagem. Ele está falando para o próprio filho assim, eu, quando era da sua idade, eu estava na companhia do meu pai. E o meu pai me ensinava isso, me ensinava aquilo, e eu aprendi e agora eu estou ensinando para você. Então olha que legal. Ouve, filho, a instrução do pai, estás atento para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixas minha lei, porque eu era filho na criança, pequeno, na companhia, desde pequeno. Irmãos, eu sou tão preocupado com essas coisas, de valorizar as coisas do jeito certo, que lá em Belém, nos períodos que a gente passou lá, e quem conhece a terra lá do norte sabe que é quente para dedéu. Eu pegava o Luiz André meio-dia e 15 na escola, nós passávamos na casa da minha sogra, nós almoçávamos, eu colocava ele na Kombi e ia fazer frete. De propósito. Não era nem só... Claro que todo recurso que entra ajuda, é óbvio. Mas o meu combinado com ele foi, eu te dou 10% de tudo que nós fizermos no dia. Rapidinho, minha Kombi bem arrumadinha, parei ela em frente à escola, não demorou muitos dias para alguém querer agregar a Kombi e eu já tinha serviço para fazer. E nós pegamos uma empresa que eu cheguei a ganhar 500 pila num dia fazendo um frete, numa tarde.
E eu dava 10% para ele. Todo dia eu dava 10%. Se o pai fizer 200, você ganha 20. Se o pai fizer 300, você ganha 30 e assim por diante. Teve um dos dias, irmãos, que eu fiquei morrendo de dó. Luiz André Franco, Joyce, estava sentado do meu lado com aquele monte de pacote. Eu falei, ó, você segura isso aqui não pode cair. Isso aqui é uma entrega de valor. Você tem que pedir para o cara assinar. E ele cansado, quase que desfalecendo com aquele calor. A minha vontade, qual que foi? Vou pegar esse menino, levar ele para um shopping, para debaixo de um ar-condicionado, tacar um sorvete na boca dele para ele se reintegrar. E eu aqui morrendo de dó do menino, porque um menino de 10 anos, trabalhando com o pai, debaixo de um sol daquele, dentro de uma Kombi. Pois quando é na hora de gastar meu dinheiro, ele não tem dó nenhuma de mim. Não é por maldade. É a natureza. E aí, se a gente não der um nível mínimo de direção... Então, ó, e outra, né? Eu falei, eu vou arrumar um jeito desse menino ficar comigo, grudado comigo o tempo todo, o dia todo. Eu falei, eu não conheço quase ninguém nessa cidade, eu vou largar esse menino na mão de quem? Já passa metade do dia na escola que eu não sei o que estão falando para ele na escola. Então, eu quero esse menino do meu lado. Eu decidi, eu falei, nós vamos fazer o frete, você vai junto com o pai. Pai, me dá uma folga. Lembra que você vai perder os 10%. Você quer ficar em casa hoje? Pode ficar em casa hoje. Mas você vai me pedir 10% para comer no papai, não vai? Então, eu não vou te dar. A gente precisa de alguma maneira, e é claro, irmão, é assim em alguns momentos. Eu sou um pai bobão, tá bom? Não fica pensando assim, nossa, os meninos devem sofrer na mão dele, deve ser mó carrasco. Sou carrasco coisa nenhuma, sou gente boíssima. Eu deito e rolo, faz acampamento, bagunça. Quem fica bravo às vezes é até a minha mulher. Só que o que eu estou dizendo é que nós temos que, de alguma maneira, como pai, tentar influenciar esses filhos de alguma maneira. E aqui, ó, a companhia é muito boa. Então, se você é um pai que tem o seu filho perto de você, show de bola. Isso é muito bom. Ah, mas você não tem seus filhos perto de você. Hoje existem muitas maneiras de você, de alguma maneira, estar presente, usando aí de maneira boa a tecnologia. É óbvio que o tete-a-tete é muito legal, mas é que eu estou falando. Tem muito pai que está dentro de casa, cara, e não faz nada, não adianta também. Tem muito filho que é órfão de pai vivo dentro de casa. Então, o que eu estou te dizendo aqui tem uns princípios. Tem o princípio do coração, tem a ideia da instrução, tem o resultado de tudo isso, tem uma base para essa instrução. E se o seu filho tem a sua influência desde cedo, provavelmente você vai ter um pouco mais de resultado. Eu não estou dizendo que está garantido. Eu tenho pavor de falar de educação de filhos, porque tem gente que fala assim, não, vem falar aqui, vem dar as dicas de como é que vocês estão criando esses meninos. Ontem no chá do Adriel, do nosso mais novo, né, que vai nascer, falaram assim, nossa, esses meninos são muito obedientes, o pastor e a Daça tem 3 filhos. Eu falei, vocês estão malucos, vocês não têm ideia do que esses meninos dentro desses apartamentos. Eu entendo que eles têm até um comportamento razoável, mas eu não tenho garantia, tudo bem? Então eu falo aqui igualzinho vocês, com medo, com dilemas, e é um esforço. Eu estou tendo um esforço de tentar imbuir alguma coisa dentro da mente. E aí, por último, 1, 2, 3, vamos juntos? Ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. A ideia de um pai é essa, ó. Você como pai não pode apenas apontar o caminho. E tem muitos pais que, né, e não é só pai, mãe ou qualquer outra pessoa, às vezes fala assim, ó, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Na criação de filhos, pelo menos na perspectiva bíblica, não vai funcionar. Você, como pai, não pode apenas apontar o caminho. Você tem a possibilidade de caminhar ao lado dos seus filhos, mostrando-lhes o que significa viver com integridade e propósito. E aí é legal demais. A Daça estava falando para mim assim, estava conversando com o Luiz, e o Luiz virou para ela e falou assim, mãe, quando eu fizer 18 anos, eu quero comprar um apartamento. Falei, meu Deus, que top. Propósito, show de bola. E eu enalteci, não, você pode. Agora, o trabalhar da integridade, como? Porque ele pode chegar, Mário, nesse resultado muito antes, mas fazendo coisa errada. Desobedecendo o pai, se metendo com falcatrua, se metendo com coisa que não deve, vendendo o que não deve. Eu estou ensinando ele a vender. Estou ensinando ele a virar vendedor, porque a pessoa que aprende a vender e se comunicar, possivelmente consegue trabalhar com um bocado de coisa. Eu viro para ele e falo, o trabalho, a dignidade está no trabalho. Em qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Desde que você faça isso com muita excelência. Está valorizado, está excelente. Então eu viro para ele e falo, ó, seu propósito é excelente. Agora, como é que você quer chegar aqui? Porque aí trabalha a integridade. Trabalha os valores. Ó, se você não conseguir com 18, você pode conseguir com 19. Se não conseguir com 19, você consegue com 20.
Só que você não pode desistir, não pode largar o propósito e não pode, por causa do propósito, abrir mão da honestidade, dos valores de Deus. E aí precisa de integridade. E aí eu e você, nós temos que ensinar isso, ajudar eles com isso. Então o pai, ele é um espelho que de alguma forma vai refletir a vida e através dele que os filhos aprendem a se ver e se moldar. Então, muitos dos pais resolvidos tendem a ajudar os filhos a ser resolvidos também. Então, meu pai não fez isso por mim, parará, parará, parará. Cara, então agora você arruma isso aí, resolve isso na sua cabeça. Você tem 35 anos, 40 anos, você ainda vai ficar lutando com isso aí? Resolve. Meu pai não foi o que eu gostaria que ele fosse, está tudo certo, está perdoado em nome de Jesus, mas agora eu vou ser o pai que meus filhos querem que eu seja, que os meus filhos querem que eu seja, não, que os meus filhos precisam que eu seja, porque senão sua vida não anda. Está entendendo? Então você precisa arrumar formas, e eu entendo a dor. Eu entendo, porque a gente vai ficando adulto e a gente fala, pô, mas podia ter sido isso, nossa, mas podia fazer aquilo. Só que esse negócio de ficar mais, podia, só atrasa. Não é à toa, né, que o retrovisor é desse tamanhozinho e o para-brisa é desse tamanho. Só que tem gente que fica com aquele raio daquele retrovisor o tempo todo, olhando aquele retrovisor, naquele negócio ali. Irmão, eu olho no retrovisor do meu carro a maioria das vezes só para pentear o cabelo. Para toda hora, né? Um cara que nem eu, cabelo preto, que qualquer coisa bagunça o cabelo, cabelo duro, que qualquer coisa cabelo, eu tenho aquela escovinha que toda hora eu dou 1 grau no cabelo, para no farol, eu olho no espelho, não tem ninguém perto, os vidros travados, mas aí eu já pego a escovinha e tchum no cabelo e tal. Pra que você vai ficar vivendo olhando pro espelho? O para-brisa é desse tamanho que é exatamente, olhe pra frente. Então lembra, de novo, eu entendo a dor. Claro que eu entendo. É normal um filho, um menino, não ter a referência do pai? Claro que eu entendo. É ruim, não é o ideal. O pai perdeu o pai. Não é o ideal de Deus. Mas só que se ficar assim, não adianta. Não vai para frente. Não é isso que vai resolver. Então você tem esse caminho da autocomiseração, da autojustificativa, do autopiedismo, dessa dor aí, desse automasoquismo. Ou você fala assim, Deus me ajuda a andar para frente. Deus me ajuda a perdoar meu pai. Deus ajuda eu a perdoar quem fez algo que não devia comigo. Deus me ensina a ser um pai melhor. Nem casei ainda. Então aproveita e aprende, seja o pai que ninguém foi na sua vida. Porque senão a gente fica nesse embromo, nesse negócio, e é ruim. Porque aí você casa, sua mulher sofre com você. Aí você tem filhos, aí você desconta nos filhos. E aí não parece que a gente progrediu, não parece que a gente avançou. Então a ideia é essa. O pai é um espelho que reflete a vida e através dele que os filhos aprendem a se ver e se moldar. E é óbvio, a gente, infelizmente ou felizmente, a gente acaba sendo modelado por causa das experiências, das lutas, das dificuldades que a gente tem. E às vezes a gente enfatiza uma coisa mais que outra. Talvez uma família que não passou tanta dificuldade, ele não enfatiza tanto recurso, gasto, economia, pagar a luz, como eu, por exemplo, faço na minha casa. Entendeu? E tudo bem, mas lembra, você está sendo uma forma, um espelho como esses meninos veem a vida. E aí você tem que arrumar o efeito colateral. Porque você vê, eu viro para meus filhos e falo assim, para cima, vrum, vrum. Aí do outro lado eu tenho que arrumar o efeito colateral. Por quê? Porque ele está bem resolvido, mas também fica metido. Está entendendo? Então, e pensa comigo, que nós, mais negros, temos esse problema. Nós somos humilhados. Aí quando melhora de vida também fica pior do que os caras brancos que humilham os pretos. E aí pensa nos negros difíceis de suportar. Porque nós ficamos metidos demais. Então a gente sai daqui para cá. E a ideia bíblica não é essa. Então eu ensino os meninos a terem uma autoafirmação. Não, você é bonito. Você é preto, mas você é bonito. Você é inteligente, tanto quanto o filho do Mário. Mas presta atenção, não é para humilhar o filho do Mário. Porque qual é a tendência de quem está bem resolvido? É humilhar quem não está. Entendeu? Então é o efeito colateral. Então os meus filhos, o Luiz mesmo, é um desses. Eu tenho que estar ajustando o efeito colateral, porque ele está resolvido. Chama ele de feio, ele não está nem aí para você. Fala para ele que ele é burro, ele está nem aí para você. Ele não está nem aí. Ele vai virar e falar, eu sou o que o meu pai diz que eu sou. E eu sou bonito, apesar de ser preto. Está resolvido na cabeça dele. Só que o que ele pode fazer com essa convicção? Está vendo? Então os filhos, nós como pais, vamos ser uma forma de espelho por onde eles vão se ver e se moldar. Ele vai se moldar com essa perspectiva. Só que nós conseguimos equilibrar. Por quê? Porque talvez seu filho não passou pela luta que você passou para chegar nesse equilíbrio. E agora ele vem com conceitos que você está passando para ele.
Olha a dificuldade da mente dele ficar modelada de maneira equilibrada. E aí é por isso que às vezes eles caem para o outro lado. Então nós temos que ajudar a trabalhar esse caráter. Uma terceira coisa. Você pode ser um modelo de honestidade. E eu acho que nós, como cristãos, nós não temos tanta dificuldade com esse aspecto aqui, ó. Principalmente nós homens, assim, tem uns que tem, mas assim, quero eu acreditar que uma pessoa que está na igreja, está frequentando, vou olhar de maneira positiva. Hoje é um dia dos pais, alegre, feliz, beleza? Quero acreditar que você é um homem trabalhador, honesto. Show de bola. Agora, uma grande dificuldade que eu vejo é aqui, ó, piedade e vida cheia do Espírito. É lógico que uma coisa, biblicamente, principalmente na perspectiva apostólica de Paulo, por exemplo, é uma coisa atrelada à outra. Só que nós, homens, nos acomodamos também. Lembra quando eu dou o exemplo e digo assim, é muito melhor que meus filhos só chamem a mulher do que chama eu. Porque eu não tenho que levantar. Eu não tenho que ir lá no banheiro limpar. Eu não tenho que ele fazer o Todd. Pai, eu quero o Todd. Não, mas sua mãe pode fazer. Não, pai, eu quero o Todd. E aí eu já entendi que ele quer o Todd, que é eu que faço. Por quê? Porque eu tenho uma sistemática de fazer o Todd. Eu pego meia colher do Todd, coloco lá, coloco o leite, tampo e chacoalho 50 vezes. Eu conto de 1 a 50 chacoalhando. Ele já viu que eu chacoalho de 1 a 50. Qual é o resultado? Fica quase um milkshake, tá entendendo? A mãe já tem tanta coisa para fazer, ela não está com paciência de chacoalhar o leite dele com o Todd 50 vezes. Ela toma. Não é igual o do papai. Tá vendo? Então a ideia aqui é, eu e você vê, eu estou dizendo assim, você deveria desejar que os seus filhos chamassem você como pai. E não chamar só a sua mãe, só a mãe deles. Isso já é uma coisa muito boa. Pensa assim, eu tenho como meta alcançar o coração do meu filho a tal ponto que algumas coisas que ele conta para a mãe, ele tem coragem de contar para mim também. Já seria uma coisa muito maravilhosa. Agora eu estou dizendo aqui do nível também espiritual, em que sentido? Nós, do mesmo jeito que muitas vezes gostamos que os nossos filhos só chamem as mães, nós pais, nós também gostamos da ideia de que as mulheres resolvem tudo na igreja. Nada contra as mulheres, tá ok? Estou deixando isso claro. Eu acho que as mulheres é um negócio incrível. Pensa num ser humano maravilhoso, mulher. E se não fosse as mulheres, nenhum de nós estamos aqui, porque são as mulheres que geram a gente dentro do ventre delas, do útero. Entendeu? E se não fosse uma mulher incrível, eu não teria 4 filhos. Então, assim, as mulheres são incríveis. Mas o que eu quero dizer é assim, um homem também, quando ele se posiciona, é uma coisa boa demais. Para o filho, para a família, para a igreja, para a sociedade como um todo. Eu, nos últimos anos, aí Joyce e Franco estão ali, acompanharam a gente um pouco. A gente investiu um tempo muito significativo na vida de homens especificamente. Eu investi. Então, começamos a ter um discipulado, começou com 12, virou 20, virou 30 e o negócio tomou uma proporção legal. Só que qual é a ideia? A ideia é que muitas vezes nós, como homens, acostumamos com a questão de que as mulheres vão resolver tudo na igreja. Então o departamento infantil não tem um homem. Às vezes em algumas questões que envolvem aqui, questão da igreja, não tem um homem. Por quê? A gente já sabe, é as mulheres que oram, é as mulheres que ensinam os filhos, é as mulheres que ensinam eles a orarem, é as mulheres que lêem a Bíblia com os filhos. Eu entendo, muitos de nós estamos trabalhando muito fora de casa, horas e horas, viagem de trabalho. Eu também, ó, eu passei uma semana fora de casa. É a minha esposa cuidando dos meninos dentro de casa, os 3 sozinha. Então assim, só que o que eu quero dizer é que nós, inclusive, gostamos dessa ideia. Por quê? Porque aí tem aquela ideia autojustificadora. Não, ela está fazendo, está tudo certo e beleza. Só que Deus chamou a gente para fazer. E aí eu não estou nem querendo dizer que você tem que competir como marido, como pai, competir com a mulher em termos de quantidade. Eu estou dizendo assim, só não deixe de fazer. Porque às vezes você, como pai, vai falar menos, mas não significa que a sua fala não vai ser poderosa. Não significa que seu filho não vai se importar com aquela fala. Não significa que aquilo de alguma maneira não entra dentro dele de maneira poderosa. O meu pai, pela própria natureza dele, ele fala menos, muito menos do que minha mãe. Minha mãe é... O meu pai é um cara... Mas, irmãos, quando meu pai pegava para falar, era um negócio... Eu me lembro que quando eu achava que eu era bonito, e aí meu pai um dia virou, chamou eu e meu irmão e falou assim, olha, presta atenção, olha para mim. Não façam... Eu tinha 18 anos de idade. Meu pai virou e falou assim, não faça com a filha dos outros. Uma moça foi bater na porta de casa, aí meu irmão já foi lá com aquela... Aí, quer namorar o André, isso aqui, o dedo duro do meu irmão. E meu pai já ficou irado com aquilo. E meu pai viu a moça batendo na porta lá de casa, no portão, e meu pai chamou eu e meu irmão e falou, presta atenção, olha aqui para mim. Não façam com a filha dos outros. E meu pai não era crente, beleza? Não tinha convertido ainda. Virou e falou assim, não façam com a filha dos outros
o que vocês não gostariam que fizesse com a irmã que vocês não têm. Porque eu não tenho irmã, só eu e meu irmão. Aí quando eu já achei que aquilo já estava doído demais, difícil de engolir, ele falou, calma que eu não terminei. Calma, porque daqui uns anos vocês podem casar e um de vocês ou vocês dois podem ter filhas. Então não faça com a filha dos outros, com a irmã dos outros, o que você não gostaria que fizesse com uma irmã de vocês. Não faça com a filha dos outros o que você não gostaria que fizesse com uma possível filha que vocês podem ter. Estou eu aqui, com uma menina de 7 anos, toda linda, toda charmosa. Eu já estou aqui pensando, o primeiro pretendente eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício. Então, que inspire e motive os seus filhos a seguir os passos de Jesus. Então, eu tenho quatro ideias aqui em cima desse texto. Primeiro, você é chamado a moldar vidas e corações. Repete comigo. Você é chamado a moldar vidas e corações. E é óbvio, serve para todo mundo. Serve para você, mãe. Serve para você, mãe, que é pai, que cuida dos seus filhos sozinho. Mas serve para nós, pais presentes aqui nessa noite, e você, pai, que está assistindo essa pregação. E aí, qual é a ideia? Ouve, coração, instrução e o resultado que é prudência. Conhecerdes o processo. E aí eu coloquei aqui, primeiro, eu e você, como pais, devemos estar desafiados a instruir os nossos filhos em valores e princípios bíblicos. Vamos repetir juntos? Ensinar valores e princípios bíblicos. Segundo, modelar comportamentos e atitudes saudáveis. Isso aqui é doído, cara. Meu Deus do céu. Já para pensar, a Samba estava pregando no nosso chá, dando uma palavra para nós no nosso chá. E ela falou assim, você tem que... Como é que fala? Você tem que... Você vai ser o modelo de marido que a sua filha vai ter. A mãe vai ser o modelo ou a referência de esposa que esses meninos vão ter. Gente, é difícil demais. Por quê? Porque envolve aqui a atitude e comportamento saudável. Eu gosto de pensar que filhos também é aquela coisa de tratar nosso caráter e impor limites. E é bom. Porque talvez se não fosse os filhos, a gente falava coisa mais que não devia. Nós trataria mais um ao outro de maneira muito mais bruta. Mas às vezes a gente lembra assim, nós temos que ser exemplos, inclusive, de relacionamento para esses meninos. E isso tem um lado ruim, porque deveria ser do coração voluntário. Mas pelo menos tem aqueles filhos ali para refrear. Eu não posso tratar essa mulher desse jeito, porque esse menino vai aprender a fazer isso. Eu não posso tratar, essa mulher não pode tratar esse homem desse jeito, porque essa menina, essas meninas vão aprender a fazer isso. É o exemplo. Então assim, modelar o comportamento e a atitude. E aí é show de bola. Por quê? Porque se você não faz, se você não é, eles vão perceber rapidinho. Não é à toa que ser verdadeiramente cristão dentro de casa talvez seja um dos maiores desafios. Dos maiores desafios. Por quê? Porque é ali que está todo mundo ali o tempo todo. Eu costumo brincar que eu estou sendo chamado para pregar em vários encontros de casais, acampamento de família, porque depois daquela viagem na Kombi está todo mundo vivo. Porque qual é o normal? O normal é briga, o normal é quebra-pau. Como é que passa tantos dias dentro de um negócio daquele tamanho com 5 pessoas dentro de uma Kombi? Mas você vê, a gente vai tentando aprender, tentando melhorar, tentando ensinar, tentando vivenciar. E aí até me perguntaram assim, Mário, eu fui chamado no Palavra da Vida para falar sobre como é que tem um monte de filhos e desfruta a vida para os novos jovens casais, porque a maioria dos jovens não quer mais ter um bocado de filho. Aí eu virei para eles e falei assim, eles gostam disso? E aí eu disse assim, gente, criança pequena, com um menino depois de 12, 13 anos, aí começa a ter a própria opinião. Mas um menino de 12 anos para baixo, ele gosta do que o pai gosta. Ele reflete o que a mãe fala, reflete o que o pai fala. Então, se a mãe reclamar da viagem, se a mãe entrar no colchão e disser assim, isso aqui está muito apertado, isso aqui não é igual na minha casa, o que eles vão fazer? Um deles vai copiar. É óbvio. Mas se a mãe diz que é da hora, se o pai diz que é da hora, e os outros vão dizendo que é da hora, vira da hora. Tá vendo? Então tá aqui, comportamentos e atitudes que são mais saudáveis. Como é que lida com um momento de mais escassez? Como é que lida com um momento onde as coisas têm que ser reduzidas? Eu virei para eles e falei, o papai não tem mais o mesmo sustento que o pai tinha durante esses últimos anos. Nós temos que puxar o freio. Puxa o freio. E não quero ninguém pedindo coisa, não quero ninguém toda hora pedindo coisa. Então, assim, nós como pais vamos ter que, de alguma forma, modelar esse comportamento, essa atitude, proporcionar um ambiente seguro e amoroso. E aqui de novo, por mais difícil que tenha sido sua experiência, é melhor você resolver isso aí. Se você é um pai que tem filhos, resolve esse negócio. Resolve. Arruma um jeito de resolver. Não tem mais como. Então, bota isso num lugar, numa caixa,
Põe um cadeado lá e fala assim, ó, Deus, já entreguei isso aqui nas suas mãos, não quero mais abrir isso aqui, agora eu e o senhor já sabe das dificuldades que eu já enfrentei até aqui, só que eu tenho esse bocado de filho para tocar para frente aqui, eu quero a ajuda do senhor e bora! Porque você ficar ali com aquele com aquilo ali, ó, não vai. E seu filho não se sente, ó, seguro. Imagina, como é que um pai desequilibrado emocionalmente vai criar um ambiente seguro para um filho crescer? Então, você minimamente pede ajuda de Deus. Olha, lembra aqui, não sou carrasco, não sou doido. Eu não estou dizendo que não dói. Eu não estou dizendo que não é relevante. O que eu estou dizendo é assim, ó. Não vai adiantar você ficar sofrendo o tempo inteiro e usando esse sofrimento como justificativa. Até porque Deus já deu uma ordem para nós em relação àquilo que é as nossas preocupações. Lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Acredite que Deus vai cuidar de você. Lance tudo que for motivo de preocupação e que tire o seu juízo nas mãos de Deus e deixa Deus cuidar de você. E aí, olha lá, ser um exemplo de fé e de obediência a Deus. Então, eu gosto demais disso aqui, porque eu sempre gostei de ótimas histórias de fé. De pastores, de missionários, de família, eu sempre gostei, mas eu sempre pedi a Deus assim, meu Deus, me ajuda a ter as minhas próprias histórias de fé com os meus filhos. Me ensina, me ajuda, me ajuda. Então, eu quero estimular você a isso. Segunda coisa, a influência espiritual é poderosa e duradoura. Vamos falar juntos, 1, 2, 3? A influência espiritual é poderosa e duradoura. Por quê? Porque se você, de fato, trabalhar na vida do seu filho, vai ter coisas incríveis. Ó, dou-vos boa doutrina, e a ideia aqui é, você pode influenciar a fé e espiritualidade. Então não se conforme, não aceite assim, de bandeja, de bom grado, a ideia de que, não, as mulheres são mais espirituais, elas tomam conta da igreja, elas ensinam os nossos filhos, elas cuidam das crianças lá. Edward Luiz, quando eu falei lá dos homens que a gente estava discipulando, eu falava para eles várias vezes a cada semestre. Quando uma mulher se converte, ele escreveu uma pesquisa no livro. E ele diz assim, quando uma mulher se converte, a possibilidade dela trazer a família inteira é 65%. Mas quando um homem se converte e toma uma posição, possivelmente as chances desse cara trazer a família inteira é de 93%. Então, quando você, como um homem, toma uma posição na sua casa, você que é casado, no caso, né? Você que é casado e tem um marido, e se você é casada, tem um marido que não é convertido, você deveria se empenhar fervorosamente para que Deus converta o coração desse homem, porque se esse homem se posicionar, tua casa vai melhorar demais. E aí você imagina se esse reflexo das melhoras nas casas dos homens, você acha que ele vai bater aonde? Vai bater aqui na igreja. Porque como é que lidera uma igreja com um cara que não tem... Como é que lidera a igreja? Como é que toma processos de decisão para dirigir uma igreja com gente doida, varrida? Gente que está desequilibrada emocionalmente. Eu entendo que tem momentos que todos nós passamos por vulnerabilidade. Todos nós passamos por medo. Todos nós passamos por dificuldade. Todos nós passamos por perrengue. Mas tem gente que o perrengue virou estilo de vida. Tem gente que o medo virou a justificativa para viver todo dia. Tem gente que esse negócio assim, desse embromeio, e coitada de certas mulheres que casaram com esses caras embromados. Então, olha só, você como homem tem a possibilidade, e eu não estou falando da quantidade, eu estou falando que você tem uma possibilidade de influenciar a fé e a espiritualidade dos seus filhos de maneira poderosa. Sua mulher ora com eles todo dia. Num dia que você deita lá e ora, seu filho não esquece. E vai ser bom. A sua esposa, se você faz isso, sua esposa não é contra você. Sua esposa está entendendo que você trabalha muito, que você viaja, que você faz coisas. Sua esposa entende. Agora, se você não faz nunca, nem sua mulher pode te defender, cara. Nem sua mulher pode te defender. Está entendendo? Então, eu estou querendo te ajudar. Ensinar a importância da oração e da comunhão com Deus. Entendeu? Se você pega lá e eu não quero ser aqui religioso e botar peso. Não estou dizendo que é todo dia. Mas um dia da semana, 2... que você deita lá, se enrola com esses meninos e fala uma coisa boa para esses meninos, cara, é bom demais. Voltei de novo, já li não sei quantas vezes provérbio, estou lendo provérbio de novo e eu escrevi um calhamaço assim, eu já tenho esse tanto de coisa assim, ó. E o Luiz André vem para cá de quarta-feira comigo, às vezes passa o dia comigo aqui, eu falo, lê isso aqui, estuda isso aqui, ó, pensa nisso aqui, ó, pensa nisso aqui, ó, estuda isso aqui comigo, olha isso aqui, olha isso aqui. Por quê? Porque é valor de Deus que vai entrar no coração dele, não sou eu que estou capaz de fazer ele ser parecido comigo. Eu quero que ele entenda que o pai é a favor dele do jeito que o meu pai foi ao meu favor. E aí eu falo igual esse cara do provérbio. Meu pai me ensinou, deu certo. Ouça seu pai que é possível que seja um bom resultado para a sua vida também. Então, modelar a graça e a misericórdia de Deus. E aí, ser um exemplo de liderança e responsabilidade. Aí eu vou falar de novo do Luiz, que eu achei muito legal. Eu virei para o Luiz André e falei assim, o pai, quando não está, se assume a bronca.
Você ajuda sua mãe tá com a melancia desse tamanho na barriga, tu ajuda tua mãe, você resolve a parada aqui. Ele fica bravo com a mãe, porque a mãe não quer deixar ele na padaria e o pão acabou, ele quer ir comprar o pão. Pai, fala com a mãe. Falou, meu filho, o pai não tá, é você e sua mãe. Ele falou, pai, o senhor podia me ajudar. O senhor falou que quando o senhor não tá, eu tenho que assumir, mas o senhor devia falar com o meu irmão, com a minha mãe, com a minha irmã. Com a minha mãe não dá para resolver, tudo bem. Mas com o meu irmão, com a minha irmã, o senhor tinha que dar uma bronca neles e falar que quando o senhor não tá, eles têm que me obedecer. Eu falei, olha. Você vê? Ele não nasceu com isso, ele não veio com isso. Às vezes até vem, mas o pecado vai distorcendo. Esse senso de responsabilidade é um negócio que vai sendo incutido. Então seja um exemplo de liderança e responsabilidade espiritual. Isso vai ser muito legal, vai ser uma bênção para você. Eu lembro até de uma experiência que a gente estava em casa e eu resolvi meter a ideia de fazer uns móveis em casa e tal. E aí eu comecei a assistir uns tutorial na internet. O Franco lembra que eu tinha uma oficina embaixo da escada lá, né, Franco? E aí eu fui resolver fazer um negócio em casa. E aí eu falei assim, será que eu tô mexendo isso aqui, mexo pra lá, faço desenho, não sei o quê. Aí a mãe vira e fala assim, mas será, André, que você vai conseguir fazer? Ela não falou de maldade. Ela perguntou por causa do grau da dificuldade. Tá o menino do lado de lá e vira e fala assim, ô mãe, pelo amor de Deus, isso é uma pergunta que você faça pro meu pai? Meu pai resolve qualquer negócio. Ó, na cabeça do menino. Eu resolvo qualquer negócio? De jeito nenhum. Eu tenho todas as respostas? De jeito nenhum. Mas aproveite essa fase onde você tem influência na vida dos seus filhos. Se você tem filhos pequenos, pelo amor de Deus, aproveite para influenciar. O Andrei estava assistindo o filme do Tarzan hoje à tarde, ele virou para mim e falou, pai, virou para a mãe dele, falou, mãe, olha como meu pai está musculoso. Na verdade, eu emagreci, estou com as pelancas aqui. Aí eu brinquei, fiz assim com ele, ele falou assim, mãe, nem o Tarzan aguenta meu pai. Meu pai derruba até o, como é que chama? O gorila. E o Tarzan luta com o gorila, mata o gorila, não é isso? Não faz essas coisas. Aí ele virou para a mãe dele, mãe, presta atenção. Olha meu pai, olha para o meu pai. Pai, mostra para a mãe. Aí eu besta. Mãe, meu pai está muito forte. Mãe, meu pai derruba até o Tarzan. Meu pai derruba até o gorila. 4 anos de idade. O que ele tem? Que você é a referência. Que você tem a resposta. Ele chega aqui e faz uma pergunta para mim teológica, difícil demais de responder. Ele virou e falou assim, pai, e lembra, ele está construindo a imagem de Deus. Ele virou para mim e falou, pai, por que Deus matou os dinossauros? Aí eu falei, se eu disser que foi Deus que matou os dinossauros, qual é a visão que ele vai ter de Deus? Ele só tem 4 anos, não vai dar para ler o livro do Tim Keller com ele para resolver esse problema. Eu virei para ele e falei assim, meu filho, quem falou para você que foi Deus que matou os dinossauros? Não, pai, mas não, filho, quem matou os dinossauros foi os homens perversos, que as cidades foram crescendo, não deu mais para eles ficar juntos, e os bichos, eu nem sei se é isso mesmo, eu virei para ele e falei assim, ó, mas os homens mataram, e os que não foi os homens que matou, o dilúvio matou. Pronto, já não foi Deus que matou, tá vendo? Mas aí ele falou, nossa, né, pai, que homens malvados. Falei, ih, meu filho, tá cheio de homens malvados, se Deus não tiver, aí eu já apelo, faço igual o pastor Edgar, ó, se Deus não tiver aqui no coração, vai ser malvado. Então, deixa um legado, ó, ele me ensinava, e me dizia, eu sou super a favor. Se você pode estudar, trabalhar, ganhar mais, sei lá, quer proporcionar coisas interessantes para os seus filhos, faça isso. Não tem problema nenhum, não sou contra. Mas no final das contas, seu filho com 10 anos, quando ele tiver 18, ele não lembra quanto você ganhava quando ele tinha 10 anos. Seu filho não lembra. Ele lembra o lugar que você foi com ele lembra as coisas que você falou para ele lembra das viagens que ele fez com você, ele lembra dos lugares que foi especial e vocês estiveram juntos um momento. O Luiz André outro dia virou e falou, pai, eu acho que está demorando muito esse negócio aí, o senhor está demorando de fazer uma viagem só eu e o senhor, hein? Tem umas coisas para nós conversar. Ó, ele quer uma viagem só eu e ele. Presta atenção, talvez valha a pena você diminuir o ritmo de trabalho, investir um tempo na vida de um menino, de uma menina da sua casa, seus filhos. Às vezes é com todos, mas às vezes é com um especificamente. Então faça isso, porque olha só, ele me ensinava e me dizia. É ele falando para o filho o que o pai fazia com ele. O pai dele ensinava e dizia para ele, retenha em teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Seja um pai incrível. Priorize a sua relação com Deus, busque a vontade de Deus, ensine os seus filhos a buscar a Deus e confiar em Deus, modele a gratidão e a adoração a Deus. Quando um homem e uma mulher é grato, possivelmente aqueles filhos vão aprendendo. Meio que na marra, mas vai aprendendo. É difícil, você tem que repetir. Os meus. Eu viro para eles e falo assim, entra aqui e cumprimenta todo mundo.
Você acha que todo dia eles cumprimentam? E aí, cumprimentou o pastor? Cumprimentou fulano? Não, hoje eu cumprimentei. Cumprimentou ou não cumprimentei? E não adianta você apontar o dedo para mim dizendo assim, o senhor não falou que ensinou eles? Porque os seus faz a mesma coisa. O seu tem dia que cumprimenta, tem dia que não cumprimenta. Então não coloca o jugo sobre mim. O que eu estou dizendo para você é assim, ó, nós estamos ensinando, repetindo, e é difícil deles aprenderem. Então insistem em ensinar. Por quê? Nós vamos modelar até a gratidão e a adoração a Deus é um certo tipo de modelamento de ensino. Seja um exemplo de fé e de obediência. Eu costumo dizer assim, eu não quero aquele discurso religioso, ritualístico, né? Tem que vir, se não vir o devorador, se não der o devorador. Não é isso. Nós não cremos desse jeito. E eu acho que nem sempre a presença vai modelar de maneira positiva. Mas a ausência sempre vai modelar de maneira negativa. Então não adianta você também ter aquela ideia, eu mando os meus filhos para a igreja e está tudo certo. Não, eu tenho 2 filhos adolescentes, eu posso ficar em casa, eles já estão indo para a igreja por conta própria. O pai ainda enche a boca e fala assim, eles já são maduros espiritualmente, eles vão na igreja, pastor, meus filhos é uma benção. Não cai nessa. Não caia nessa. Estimule, seja o exemplo. Seja o exemplo. Então você como um pai, inclusive, não caia inclusive na tentação de deixar a sua esposa, se é que você é casado e é casado com uma mulher e tem filhos, não deixe só para sua esposa a responsabilidade espiritual da sua casa. Deus entregou a mim, Deus entregou a você, a nós que somos pais, algo muito especial em nível de influência na vida e no coração dos filhos. Por isso que hoje nós celebramos e somos gratos ou agradecidos pelas vidas dos papais. Por quê? Eu era filho desde pequeno na companhia. O ideal é isso aqui. Mas se esse ideal não é possível na sua realidade, você já casou 2 vezes, 3 vezes, eu não sei, seus filhos não moram com você, você pega seus filhos só de 15 em 15 dias, de uma semana em uma semana, você tem meios, inclusive até tecnológicos, de marcar presença. Seu filho está com uma dificuldade na escola, ele não mora com você, marque com ele um WhatsApp, uma videochamada todos os dias. Ué, qual o problema? Use a tecnologia ao seu favor. Agora, não use como justificativa o fato de você não estar lá dentro da casa para não exercer esse tipo de influência. Até porque eu posso ser beneficiado por estar presente na casa com meu filho. Mas desde que eu obedeça o princípio e esteja disposto a influenciar. Porque eu posso estar lá dentro de casa e não fazer diferença nenhuma na vida dele. Então, eu e você deveríamos buscar essa ideia da companhia. Agradecer a Deus pelo seu amor e sua dedicação. Então, hoje nós agradecemos. Porque você pode falar assim, pô, mas eu não consigo, eu não estou acertando o tempo todo, eu não estou sendo aquele pai e tal. Mas minimamente você tem um esforço. Minimamente tem uma dedicação. Então você, filho, quem está aqui, que é filho, que o seu pai está vivo, seja grato ao seu filho. Lembra, de novo, vou falar outra vez, resolva suas pendengas. Se você tem pendengas com seus pais, com seu pai, resolva esse negócio. Porque o pior pai do mundo fez uma coisa boa, você está vivo. Seu pai, pior traste que pode ter sido, fez coisas horríveis com sua mãe, fez coisas horríveis com sua família. Deus usou ele, aceite você ou não, porque você está vivo. Agora, nós não estamos dizendo que nós concordamos com as coisas erradas que eles fazem. Eu estou dizendo que é assim, ó, seja agradecido. E todo pai minimamente razoável, ele tem um nível de amor e dedicação profundo. O cara pensa, ele faz hora extra pensando na família, ele trabalha pensando no filho, ele economiza, ele deixa de comprar um negócio para ele pensando na família, pensando no filho. Então o pai é passível de um agradecimento. Então, reconhecer o sacrifício e o esforço desse pai. Reconheça, você que é filho, reconheça. E nós, pais, olha lá, vamos celebrar as pequenas conquistas dos nossos filhos. E sucesso dos nossos filhos. E lembra, nós fomos criados de um jeito, nossos filhos estão sendo criados de outro jeito. E nós estamos tentando misturar as coisas boas e as coisas ruins, separar e tentando pegar as coisas boas desse tempo para tentar educar esses meninos. Nós não sabemos o que vai dar. Então, olhe para o seu filho, para a sua filha de maneira um pouco mais positiva. Por mais que ele tenha inclinações complicadas, situações difíceis, peça a Deus sabedoria para você tratar aquilo, para você ser essa influência de modelamento, mas olhe para essa geração com um olhar mais de Deus e um olhar mais otimista. E ore pela continuação da bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Desejo a você um feliz Dia dos Pais, que hoje tenha sido um dia incrível, você que já almoçou com o pai, com sei lá com quem, com seus filhos. Eu espero que o teu domingo tenha sido maravilhoso. Mas lembra disso, nós, pai, podemos ser uma flecha, assim, uma coisa poderosa no coração dos nossos filhos, tá bom? A verdade não pode ser apenas ensinada, ela precisa ser vivida com paixão e convicção.
para que os filhos possam ver e sentir a autenticação. Então você pode até falar, né? Mas eu lembro de uma frase que é assim: o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Então, às vezes nós vamos ter que discursar muito para os nossos filhos, e falar e repetir várias vezes. Mas se você for um bom modelo, um bom exemplo, o seu filho vai seguir você. Mais uma vez, então, o que eu quero desejar para todos vocês nessa noite é um feliz Dia dos Pais. Deus abençoe.